Louvado seja Deus. Completando aquele versículo que eu falei, são muitos que salvos. O Senhor diz: procurar entrar pela porta estreita. Larga a porta, espaçoso o caminho, né? Tem que entrar pela porta estreita. Nós estamos comentando nesse período agora sobre a cruz. E eu vou terminar até no sábado, estaremos falando. E eu gostaria de convidar os irmãos para Lucas 23. Ao lermos a Bíblia, nós temos que ter um cuidado, irmão, de não só ler, mas tentar ver o que está escrito. Lucas 23, eu vou te dar o versículo. Há um pedido aqui que nós temos uma criança, Mateus, que está dependendo de doador, está no CTI, no Hospital da Posse. E este sangue que ele está precisando é sangue B negativo e O negativo. Creio que isso é um sangue mais difícil, eu não sei. Então, se você é um doador e você quer fazer este benefício, quem é essa pessoa que trouxe esse? É você, é uma pessoa conhecida sua. Fica de pé, minha irmã. Então, se você tem esse sangue B negativo ou O negativo, é para salvar uma criança que está no CTI, no Hospital da Posse. Então, você procura a nossa irmã, porque realmente, e nesses dias de hoje, os hospitais, né, ficam vazios, quase ninguém vai doar e usam muito, né, que muitos acidentes. Hoje pela manhã, lá perto de casa, um carro, uma Discovery, um carro caro, não sei que jeito que o camarada deu, que saiu da pista, entrou dentro de uma vala, quebrou o carro todinho, cedinho, 7h30 da manhã. Bombeiro lá deve ter vindo de algum lugar e distraiu muitos acidentes nos dias de hoje. Então, se você puder, procure o meu sangue, acho que é O negativo, mas eu não tenho mais idade para doar, não. Versículo de número 33, um texto por demais conhecido, mas nós queremos deixar um pensamento com os irmãos, só para os irmãos pensarem e também fazer as suas deduções, se puder. Fala sobre a morte de Jesus, né? Fala algo assim na crucificação, 33 até 43. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus escolhido, ou escolhido. Igualmente os soldados escarneciam. Aproximando, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Aqui nós temos um incidente dos dois homens que estavam para ser crucificados com ele. E aqui nós temos um pensamento. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. E aqui nós temos uma confissão, fique tranquila, irmã.
nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando te vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nosso Deus e Pai, esta é a meditação da Tua palavra, e nós queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco através desta palavra, nos mostrando, Senhor, como funciona a Tua palavra e a salvação, os meios, que nós possamos extrair desta leitura uma palavra para nossa edificação. Isto fazemos em nome de Jesus. A cruz, irmãos, é um lugar da divisão. A cruz vai marcar uma divisão, e vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Então, cada dia nós lançamos uma palavra para isto. Sábado nós vamos terminar dizendo que a cruz marca a despedida de Jesus. Ele se despediu na cruz. A trajetória dele, isso nós vamos falar sábado. Porque nós, pastores que estamos aqui falando sobre esse assunto, dá um trabalho, né? Você pesquisar e receber também uma palavra de orientação. Não é só chegar e falar, mas é aquilo que Deus vai falando. Então nós vemos que até hoje a cruz tem uma expressão forte. Ela é uma marca que é usada até por pessoas não cristãs. E você pode descobrir que eles não usam a marca da cruz pelos pecadores que foram crucificados. Eles usam por causa de Jesus. Usam como que uma defesa de si próprio. Então, não é pelos dois malfeitores que foi crucificado, e sim por causa de Jesus. Por quê? Porque eles sabem muito bem o que aconteceu na cruz. Embora não aceitem, eles sabem. Então passou a ter um símbolo. Você veja que as pessoas que vão lá no cemitério, o que a pessoa faz? Pessoa que não é cristã, o que ela faz? Ela faz o sinal da cruz. Então ela sabe da cruz. E tem um tipo de pessoas que vai no cemitério que jamais sai, vira as costas para a porta do cemitério. Ela sai até sair na rua. Quando sai na rua, e vira as costas. E ela sabe a razão. Então a cruz se tornou uma marca, né? Olhamos para ali, uma marca. Até a vinda de Jesus e a morte dele, ou seja, esse período que ele nasceu num berço, uma família criou, foi amamentado, viveu esse período em família até chegar o momento do seu ministério e a sua ressurreição. Só havia o mundo condenado. Preste atenção. Seu ministério, nascimento, ministério, cruz, crucificação e ressurreição depois. Até ali o mundo era um mundo condenado pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória. Então a gente começa a pensar. Então até Jesus chegar o ato da cruz, ainda existia só um mundo pecador. Foi a partir da ressurreição, que é o caso de domingo de Santa Ceia. Portanto, ao olharmos para este texto, com um olhar mais profundo, é possível ver a divisão, que eu gostaria que você pensasse
Entenda, é a minha maneira de pensar. Então, está na morte dos dois criminosos e a reação dos dois ao final da vida. Você veja que ali tínhamos dois homens que iriam ser sacrificados, mas aqueles dois homens, se você parar para pensar, e me permita eu pensar desta maneira, eu enxerguei que ali estava definindo dois povos: os que iriam ser salvos, com aquele que se arrependeu e aquele que rejeitou. Daí eu estou dizendo, uma divisão estava ali. É uma revelação, se você quiser aceitar. Então esta cena final dos condenados, ela traz a escolha que fizeram. Os dois tiveram oportunidade de ser salvo. Não estou dizendo da morte, porque iriam morrer, porque nós não estamos falando na morte física, mas os dois tiveram a oportunidade de expressar o que queriam. Então eles estavam ali, tiveram a oportunidade de escolher, tal como hoje. Ao pregarmos o Evangelho, há pessoas que aceitam a Cristo, confessando seus pecados, passam pelas águas, e outros rejeitam, não aceitam. É a figura destes dois rapazes que foi morto. Está vendo meu pregador ali quando for para Minas? Né? É uma figura. E nós temos que começar a pensar, mas não, você tem que, pense, ali estava uma palavra profética. Estava ali dizendo que haverá os salvos, os que aceitam Cristo e os que vão rejeitar. Por isso aconteceu a morte dos dois. E às vezes as pessoas não pensam assim. Eu hoje falei uma coisa lá em casa, minha mulher falou, nunca ouvi falar isso. Eu digo, eu também não. Mas eu pensei. E ela falou, você sabe que você está certo? Eu digo, eu penso que estou. Eu vou falar sobre isso, não hoje, falando sobre a vinda de Cristo. Então é interessante você começar a pensar. E eu falei com ela, ela ficou assim, mas não é verdade? Porque ela é, desde criança, não nasceu na igreja, porque nasceu no hospital. Tem gente que diz, eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja, né? Nasce no hospital ou uma parteira. Eu acho que no caso dele ela foi parteira. Portanto, dá uma olhadinha por favor aí para nós, no verso 40 e 41, para a gente começar. Nós vamos terminar daqui a pouco, eu sinto que a gente pode ir para casa mais cedo. Mas já estamos aqui, né? Respondendo-os, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ele, não sei se naquele tempo já existia esta palavra. O outro, ele deve dizer, deixa de ser burro, rapaz, deixa de ser ignorante. Hein? O que você está entendendo? Ele deve ter perguntado, rapaz, mas você é um cara, cara duro, só. Está vendo que o homem ele sabia que Jesus era o Salvador, irmão. Ele sabia porque tinha ouvido. Ele sabia que Jesus fez milagres. Portanto, os dois estavam ali condenados. E ele disse, nós estamos aqui, rapaz, e é bem feito para mim e para você. Porque o que nós fizemos, rapaz, só resta uma coisa, é passar o cerol. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para nós dois, porque o que nós fizemos, rapaz, merece a cruz mesmo. Mas aí você vê a palavra, né? Aí você vê o sentimento. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E ele não perdeu tempo
ele se arrependeu no momento certo. E ele ainda estava esperando que ia acontecer uma coisa muito longe, mas o Senhor logo já adiantou para ele. O Senhor, antes dele morrer, o Senhor falou: você hoje vai estar comigo, rapaz, porque eu também estou indo para casa, eu volto para casa do meu pai e você vai comigo. Quando eu chegar lá, você está junto comigo. Ana, então você olha, versículo 41, ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez nada. Isto é uma baita de uma justiça. Mas não ficou só nisto. Se ele ficasse só nisto, tudo ficava por ali. Um deles disse: Senhor, eu reconheço os meus pecados e sei que o Senhor pode me salvar. E ele fez o apelo, que ele só podia fazer aquele apelo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos irmãos, eu lamento quantas pessoas vão passar pela igreja, vão até cantar, vão até fazer algumas coisas mais na igreja, mas não vão permanecer, porque não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Porque se reconhecer é algo que tem que bater dentro do nosso coração, lá dentro da gente, e você reconhecer e dizer: eu preciso, se o Senhor não me salvar, eu estou condenado. Então o ser humano tem essa dor. É como aquele homem lá, o cara estava na hora de morrer, podia ter resolvido o problema, né, Jonas? Poxa, está na boca de ser salvo e foi para o inferno. Por quê? Porque as nossas decisões definem o nosso futuro. São as nossas decisões que definem. Portanto, ele diz: Senhor, eu estou dizendo, ele deve ter dito: Senhor, eu reconheço que o que estou acontecendo comigo é bem feito para mim, mas Senhor, o Senhor não fez nada, por que estão fazendo isso com o Senhor? O que estão fazendo com o Senhor é algo ruim, porque o Senhor não fez isso. Mas ele aproveitou a oportunidade. Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Verso 42, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim quando estiveres no teu reino. E aqui nós temos então o desfecho. Temos uma grande revelação, tal como este homem. Nós também, quando cremos em Cristo, ouça bem, quando você crê e aceita Cristo como Senhor, você já está no reino de Deus. Entendeu? Agora, você não vive no reino do mundo, você vive no reino de Deus. Ele teve a oportunidade e o Senhor diz: hoje mesmo estará comigo. Então aquele foi salvo na última hora ali, e o Senhor diz: você vai entrar comigo para lá. Portanto, nós cremos. Quando eu creio em Cristo como Senhor e Salvador, eu já estou no reino. E aí entra em funcionamento a igreja, que será o nosso tema para o mês de março. A igreja é importante, sim ou não? Nós vamos falar sobre esse aspecto, vamos pensar mais ainda. Portanto, meus irmãos, eu tenho aqui, pela minha cabeça, ali estava a divisão. Os que vão ser salvos é representado por aquele homem que se arrependeu, e os perdidos serão representados por aquele que não reconheceu as suas faltas. Este será o futuro da humanidade. Haverá os salvos
e haverá os perdidos. Eu espero que esta palavra nos dê graça para caminhar, reconhecendo. Mas às vezes, e o pecado que a gente faz aqui, de vez em quando a gente comete um pecadozinho. Quantos aqui, mesmo depois de crente, você já cometeu? Não, eu estou falando um pecado, não estou falando pecado. Quantos já cometeram? Mas agora é mais fácil, né? Porque você chega perto do Senhor, Senhor, olha, pegou mal. Não é com essa palavra, né? Ele vai, chora, se arrepende. O Senhor olha para ele: rapaz, você é salvo, você está dando bobeira. Por quê? Porque eu passo a viver no reino dele, serei cuidado por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que proteja a sua vida. Nossa consagração sábado, vamos falar sobre a despedida do Senhor, quando a cruz marcou também o seu final, e ali ele volta para a glória, né? E deixou as marcas.